Em setembro de 1987, há 35 anos atrás, o Brasil vivia um grande pesadelo, o acidente nuclear que aconteceu em Goiânia. Esse acidente trouxe várias vítimas e traz consequências até o dia de hoje. Acompanhe. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de reciclável invadiram de maneira ilegal o Instituto Goiano de Radiologia, que já havia sido fechado há alguns anos e o prédio estava abandonado. Os rapazes encontraram um equipamento de radioterapia que já estava abandonado também há bastante tempo. Abriram esse equipamento, tiraram ali o cabeçote, que era bastante pesado, representado nessa imagem que você vê, e dentro desse cabeçote havia uma cápsula de cloreto de césio de aproximadamente 3 centímetros. Dentro dessa cápsula havia 19 gramas de césio, que traria um prejuízo enorme de aproximadamente 15 toneladas de rejeitos radioativos e mais algumas vítimas fatais. Esse cabeçote foi vendido a um ferro velho, já que ele era bastante pesado. O dono do ferro velho, que ficou até mais tarde aquele dia, observou que ali no interior daquele cabeçote luminescia uma luz azul maravilhosa. Então, Devair, o nome do dono do ferro velho, pegou esse pó, abriu, pegou esse pó e levou para casa. Mostrou então para o seu irmão Ivo era pai de 4 filhos, dentre eles Leide das Neves, de 6 anos. Leide ficou logo de imediato fascinada com aquele brilho azul. Manipulou o material radioativo e, como ela estava comendo alguma coisa, ela ingeriu aquele material, pois ela não lavou as mãos, ou seja, ela era uma bomba radioativa em vida. O material foi apresentado à Leide no dia 24 de setembro. No dia 23 de outubro, Leide, de apenas 6 anos, veio a falecer. Além de Leide, tiveram outras 3 vítimas fatais na época, que foi sua tia Gabriela e os 2 funcionários do depósito de Devair, Israel e Admilson. Estima-se hoje que mais de 1.000 pessoas foram vítimas do acidente de césio radioativo que aconteceu em Goiânia. Esse acidente ele perde em número apenas para o acidente de Chernobyl. Também foi outro acidente grave que aconteceu no ano anterior, em abril de 1986. Mas por qual motivo um átomo seria naturalmente radioativo? Para explicar isso, a gente vai ter que lembrar bem brevemente o modelo atômico de Rutherford Bohr. Bom, o modelo atômico de Rutherford Bohr diz que o átomo ele é composto de um núcleo, o qual estão ali prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, que são as camadas com energia bem definida que os elétrons vão ocupar. Nós temos também que A vai representar o número de massa, e esse número de massa atômica A é a somatória do número de prótons, representado pela letra Z, mais o número de nêutrons, representado aí pela letra N. A estabilidade dos átomos é medida por uma razão chamada de razão número de nêutrons por número de prótons, ou razão N sobre Z. Ou seja, a razão número de nêutrons sobre próton é igual a 1, o que faz o cálcio presente nos nossos ossos ser extremamente estável, Aqui nessa imagem a gente vê uma relação dos nuclídeos, que podem ocorrer. E a gente percebe aí que até a razão número de nêutrons por número de prótons igual a 1, nós temos um nuclídeo extremamente estável, que é o que nós já havíamos visto anteriormente. Então o que a gente percebe é que essa linha, essa reta vermelha, então os átomos que estiverem, os nuclídeos que estiverem em cima dessa linha ou mais próximo dela, são aqueles que são mais estáveis. Então aqueles átomos que tiverem número de prótons superior a 83, eles apresentam uma instabilidade. Essa figura ela é chamada como cinturão da estabilidade nuclear.
O que a gente percebe é que quando essa razão, número de nêutrons por número de prótons, for alta, vai haver a conversão do número de nêutrons em prótons, de maneira a balancear, e aí a gente vai ter o decaimento de partículas beta. Lembrando que as partículas beta, elas têm carga negativa. E caso eu tenha uma razão, número de nêutrons sobre número de prótons baixa, eu vou ter a conversão de prótons em nêutrons, de maneira que essa razão chegue mais próxima a 1, ou seja, vai haver o decaimento de partículas alfa, lembrando que alfa tem massa 4 e número de prótons igual a 2, ou seja, se assemelha ao núcleo do átomo de hélio. Ou então pode haver a emissão de partícula beta positiva, chamada de pósitron. No caso, o césio que a gente vê na tabela periódica de número atômico 55 e massa 132 tem 5 unidades de nêutrons a menos do que o césio 137, que é o césio radioativo. Como você pode ver aí na imagem, o césio realmente emite uma luz azul. O césio ele vai decair para o elemento bário, emitindo uma partícula beta. A partícula beta ela é semelhante a um elétron. Ela tem uma massa desprezível e uma carga -1, ou seja, uma carga negativa. Desde o final de setembro até dia 20 de dezembro de 1987, uma força-tarefa muito grande foi realizada no local de maneira a descontaminar a região que foi contaminada com césio 137. Casas foram demolidas, árvores retiradas, objetos pessoais confiscados e cerca de 50 centímetros do solo de terra foi retirado do local, totalizando uma quantidade de cerca de 15 toneladas de rejeitos radioativos. O césio 137 tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Significa que há 5 anos atrás, a quantidade de nuclídeos radioativos caiu pela metade, o que nos faz concluir que toda essa quantidade de rejeito radioativo produzido naquela região vai levar muito tempo para ser considerado lixo comum e ser descartado. Se você gostou desse vídeo, diz aí embaixo. Se você quer mais conteúdos assim, conta pra gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ajude os mestres a crescerem. Tchau e até a próxima!